Olá, meus queridos e amados irmãos e amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Vamos juntos agora preparar o nosso estudo bíblico de congregação, lição 31, que tem o tema O que é o Reino de Deus? Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com você, com seus familiares e que Jeová possa estar lhe dando sempre a força necessária para você continuar fazendo a sua vontade. Então vamos juntos agora considerar a lição 31, o que é o reino de Deus. Então inicia assim. A mensagem principal da Bíblia é o reino de Deus. Jeová vai usar esse reino para transformar a terra num paraíso. Mas o que é esse reino? Como já sabemos que ele está governando? O que esse reino já conseguiu realizar? E o que ele vai fazer no futuro? Esta lição e as duas próximas vão responder a essas perguntas. Então, o primeiro ponto diz assim: o reino de Deus é um governo criado por Jeová. O rei é Jesus Cristo e ele governa lá do céu. A Bíblia diz que Jesus será rei para sempre. Sendo o rei do reino de Deus, Jesus vai governar todas as pessoas na terra. Então a pergunta dessa lição 1, o que é o reino de Deus e quem é o rei desse reino? Então o reino de Deus é um governo criado por Jeová e o rei é Jesus Cristo. Lição 2, Jesus não governa sozinho. Pessoas de toda tribo, língua, povo e nação reinarão sobre a terra, junto com ele. Quantos vão governar junto com Cristo? Desde que Jesus veio à terra, milhões de pessoas se tornaram cristãs. Mas será que todos os cristãos vão reinar junto com ele? Não. Apenas 144 mil vão para o céu reinar junto com Jesus. Todos os outros cristãos farão parte do povo de Deus aqui na terra. Então a pergunta, lição 2, quem vai governar junto com Jesus? Então a resposta são os 144 mil. O restante vão ficar aqui na terra. Ponto 3. Mesmo quando os governos tentam fazer coisas boas, eles não têm o poder para fazer tudo o que querem. E chega a hora em que eles são substituídos por outros que talvez não queiram o melhor para o povo. Mas o governante do reino de Deus, Jesus, nunca vai ser substituído por ninguém. Deus estabeleceu um reino que jamais será destruído. Jesus vai governar a terra inteira. E ele não vai tratar uns melhor do que outros. Ele é amoroso, bondoso e justo. E vai ensinar as pessoas a tratar umas às outras da mesma forma, com amor, bondade e justiça. Então a pergunta, por que o reino de Deus é melhor do que os governos humanos? Então a resposta, porque o governo humano, ele um dia acaba. De 4 em 4 anos passa para outro que talvez não vai querer o melhor para o povo. Mas o reino de Deus jamais será destruído. Ele vai governar a terra para sempre, com amor, bondade e justiça. Aprenda mais. Veja por que o reino de Deus é melhor do que qualquer governo humano. Então, ponto 4. O reino de Deus vai governar a terra inteira. O poder que Jesus tem para governar é maior do que o de qualquer governante que já existiu. Então vamos fazer a leitura de Mateus 28, 18 e depois fazer a pergunta que se segue. Então o texto diz assim: Jesus se aproximou e lhes disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então a pergunta: qual a diferença entre o poder que Jesus tem para governar e o dos governos e dos governantes humanos? Então a resposta, podemos dizer que não tem nem comparação, né? Jesus é o rei do reino de Deus, Jesus é perfeito.
Ele tem autoridade tanto no céu quanto na terra. E os governos humanos não têm autoridade nem na terra, nem no seu próprio governo eles têm autoridade. Então, nem se compara. Dando continuidade, os governos humanos mudam com frequência e cada um deles só governa uma parte da terra. Mas o que dizer do reino de Deus? Então vamos fazer a leitura de Daniel 7,14 e depois vamos fazer as perguntas que se seguem. Então o texto diz assim: E foi-lhe dado domínio, honra e um reino, para que os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que jamais terminará, e seu reino não será substituído. Então a primeira pergunta: por que é bom saber que o reino de Deus não será destruído? Então a resposta: bem, é bom saber isso, porque já sabemos que o reino de Deus será um reino de paz, alegria e harmonia, e teremos muitas bênçãos. Então só o fato disso não ter fim já é maravilhoso. A segunda pergunta: por que é bom saber que o reino vai governar a terra inteira? Então a resposta: isso nos ajuda a entender que toda a terra será igual. Haverá paz em todos os lugares, harmonia, não haverá morte em todos os lugares, diferente do governo humano, que governa uma parte da terra. Então podemos dizer que o reino de Deus vai governar a terra inteira, e para nós é bom saber disso. Ponto 5. Os governos humanos precisam ser substituídos. Por que o reino de Deus precisa substituir os governos humanos? Então vamos assistir o vídeo e depois vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então assista o vídeo aí que eu vou assistir agora aqui e depois a gente faz a pergunta. Então a pergunta: quais têm sido as consequências dos governos humanos? Então vimos no vídeo que os governantes eles só querem poder, e quando eles tentam isso há muita guerra, violência, e as pessoas acabam passando necessidade e fome. Então, infelizmente, as consequências são essas. Vamos fazer a leitura de Eclesiastes 8:9, que diz assim: Eu vi tudo isso e me pus a refletir em todo o trabalho que se tem feito debaixo do sol, enquanto homem domina homem para o seu prejuízo. Então a pergunta: você acha que o reino de Deus precisa substituir os governos humanos? Por quê? Então a resposta é sim, né? Claro, precisa isso acontecer. E por quê? Porque hoje a humanidade, os homens, eles só querem dominar os próprios homens para o seu prejuízo. Eles não conseguem dar uma direção significativa para a humanidade. Então o reino de Deus precisa substituir o mais rápido possível esse governo humano. Ponto 6. O reino de Deus tem governantes que nos entendem. O nosso Rei Jesus viveu na terra como humano e por isso ele pode compreender as nossas fraquezas. Além disso, Jeová escolheu 144.000 homens e mulheres fiéis para reinar junto com Jesus, pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Então a pergunta que se segue: como você se sente ao saber que Jesus e os que vão reinar com ele entendem os problemas que passamos? Por quê? Então a resposta: porque isso vai tornar o nosso julgamento mais justo, porque vamos ter juízes e pessoas que já passaram por situações que nós hoje estamos passando. Então a gente compreende as dificuldades que nós enfrentamos. Então quando chegar o momento de nos julgar, com certeza eles entenderão aquilo que passamos e irão julgar da melhor maneira possível. Ponto 7. As leis do reino de Deus são muito melhores do que as de qualquer governo humano. Os governos fazem leis para ajudar e proteger o povo. O reino de Deus também tem leis. Então vamos fazer a leitura de 1 Coríntios 6, 9 ao 11 e depois vamos fazer as perguntas que se seguem. Então o texto diz assim: ou será que vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Os que praticam moralidade sexual, os idólatras, os adúlteros, os homens que se submetem a atos homossexuais,
os homens que praticam o homossexualismo, os ladrões, os gananciosos, os beberrões, os injuriadores e os extorsores não herdarão o reino de Deus. E, no entanto, isso é o que alguns de vocês foram. Mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram declarados justos no nome do Senhor Jesus Cristo e com o Espírito do nosso Deus. Então a pergunta: como você acha que o mundo seria se todas as pessoas obedecessem às leis de Deus? Então podemos dizer que teria paz. É igual num trânsito, quando todos respeitam os sinais, e as leis de trânsito. Tudo ocorre com tranquilidade. Então, se todos obedecessem também às leis de Deus, com certeza nós teríamos paz. Segunda pergunta: você acha que Jeová tem o direito de querer que as pessoas obedeçam às leis do reino dele? Por quê? Então a resposta é sim, porque ele é o Todo-Poderoso, ele é Rei dos Reis, e ele tem o direito de dar ordens e nós, como súditos, obedecê-lo. A última pergunta: o que mostra que as pessoas que não estão obedecendo a essas leis podem mudar? No versículo 11, ali fala que as pessoas foram santificadas, lavadas e declaradas justas no nome de Jesus. Então são pessoas que fizeram mudanças na vida para poder engrandecer e louvar e agradar tanto o coração de Jesus como de Jeová. Resumo: o reino de Deus é um governo de verdade lá no céu e vai governar a terra toda. Revisão: quem são os governantes do reino de Deus? Então, o rei principal é Jesus Cristo e os 144 mil que vão reinar junto com ele. Segunda pergunta: por que o reino de Deus é melhor do que qualquer governo humano? Então a resposta: porque primeiro é um governo que não terá fim, será eterno e é um governo justo e trará bênçãos eternas para a humanidade. E a terceira pergunta: o que Jeová quer que as pessoas façam para fazer parte do seu reino? Então a resposta: Jeová deseja que todos obedeçam seus mandamentos, façam mudanças significativas na vida e reconheçam Jesus Cristo como seu único Salvador. Por meio do resgate, nos deu a oportunidade de ter vida feliz para sempre. Então chegamos ao fim, irmãos, dessa consideração. Espero que de alguma forma tenha sido útil para a sua preparação. Então, muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.